Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV. Eu sou o Fábio Ricota e hoje eu separei 4 dicas, ou 4 sacadas, ou 4 técnicas, chame do que quiser, para você produzir melhores conteúdos. Então, você que produz conteúdo ou está envolvido nessas estratégias, esse vídeo é para você, mas depois da vinheta. Bem, eu tava essa semana, cheguei ontem, na verdade, de viagem. Eu fui lá no Rio de Janeiro dar um treinamento na Globosat pro pessoal da Multishow, Canal Bis, Canal Off, um grande abraço para eles lá. Foi um treinamento em company de SEO, focado muito em conteúdo, né? Tanto a parte de implementação de conteúdo quanto um planejamento de SEO, né? Visão estratégica de SEO. Foram 2 dias bem legais, foram várias perguntas que eles passaram. Eu dei, né, realmente uma imersão para eles em SEO e eu resolvi separar 4 das sacadas que eu falei um pouco lá para eles. Então a primeira grande coisa que eu fui levar, principalmente SEO, eu tenho assim meio que uma receitinha de bolo para publicar um artigo. Algumas pessoas podem utilizar, se você usa o WordPress, utilizam aquele plugin chamado Yoast SEO. E o Yoast SEO nada mais é do que ele respeita, né, uma lista de verificações baseada numa palavra-chave que você conhece. Do mesmo jeito, eu sempre eduquei nos nossos cursos, né, para quem já conhece lá o Mestre Academy, a nossa plataforma de cursos, eu sempre falei lá de alguns itens importantes. E o primeiro dos itens é pesquisar muito bem sobre o tema que você quer. O conjunto é a primeira sacada só, tá, galera? Pesquisar muito bem sobre o assunto que você quer falar. A gente utiliza várias ferramentas de pesquisa de palavra-chave, como a ferramenta do próprio AdWords, a Keyword2.io, SEMrush. Nós usamos várias ferramentas para dizer, olha, esse grupo de palavras aqui eu tenho que tratar nesse artigo. E aí a gente produz a pauta, né, baseado no que a gente quer falar, nós produzimos a pauta, colocamos para alguém escrever, né, um jornalista aqui da Mestre escrever. Em alguns casos você pode utilizar um freela, uma agência de conteúdo, mas o mais importante, eu reforcei para o pessoal no treinamento, é o seguinte: você escrever muito bem o que você quer na pauta. E o que você quer na pauta tem que ser melhor do que qualquer resultado que já esteja presente no Google. Ainda na produção do conteúdo, eu destaco alguns elementos que você tem que ficar de olho quando você for criar esse conteúdo. Então, primeiro é escolher muito bem o título da matéria, ele tem que refletir no título da página, tá? Então, para você ranquear muito bem. A URL tem que ser amigável, eu sempre falo isso nos treinamentos de SEO, tem que ser super amigável, tem que estar ali bem descritiva. Eu tenho que ter a presença ali de palavra-chave, da palavra-chave e das palavras-chave que eu quero ranquear no conteúdo. Isso é fundamental, porque já teve caso onde cliente nosso falou, eu quero aparecer para tal termo, mas não existia nenhuma presença daquela palavra-chave na página, então nunca você vai conseguir aparecer, ou quase nunca, vamos dizer assim. Se você acrescentar imagens, lembre-se sempre, né, de colocar um nome amigável também para a imagem e colocar um texto alternativo. Essencialmente, vamos dizer assim, se você fizer sempre isso, né, escolher bem o título, escrever bem o conteúdo, ter as palavras-chave no conteúdo, não tem uma densidade ideal, ou seja, quantas palavras-chave eu publico exatamente, não existe essa quantidade ideal. A quantidade ideal é o bom senso, eu sempre falo isso também nos treinamentos. Você também tem que respeitar a questão de imagem, você tem que respeitar a questão se você inserir um vídeo, faz igual a gente faz no blog da Mestre, coloca uma descrição sobre o vídeo, algumas vezes a transcrição já vai ajudar com que o Google entenda um pouco mais sobre o que se trata aquela página. A segunda sacada que eles me perguntaram é falar assim, Fábio, quanto conteúdo eu produzo e de quanto em quanto tempo? Eu disse, e a minha regra é a seguinte, não existe uma quantidade mínima que você tem que publicar, mas a gente normalmente vende aqui na Mestre das duas uma, né? Ou 2 conteúdos por semana ou 1 conteúdo todo dia, tá? Depende da intensidade do projeto, óbvio, um budget é um pouco menor e o outro é um budget um pouco maior, né? Óbvio, tem mais produção em um do que no outro. No caso deles, que são realmente um portal, o pessoal do Multishow, eles têm uma força muito maior de produção de conteúdo. E a minha regra foi, quanto vocês conseguem produzir de conteúdo? Porque com projetos onde a gente produz 2 por semana ou 1 por dia, a gente já tem um crescimento super legal. A sacada não é só a quantidade,
mas é a qualidade com que você faz e se você fez toda aquela primeira parte da sacada, né? De ter toda a orientação, escolhi bem as palavras-chave, coloquei tudo direitinho no meu conteúdo, imagem certa, URL certa, palavra-chave no título, palavra-chave no conteúdo. Se você fizer isso, a quantidade, né, que você vai publicar vai depender um pouco menos. Mas se porventura você consegue publicar 2 por semana, tá ótimo. 1 por semana, 1 por semana é bem menor, né? Mas 1 por dia, tá bem legal já. 1 por dia você vai conseguir ter resultados bem expressivos. Tá? Então, em termos de quantidade, tá mais ligado ao quanto você consegue produzir do que quanto é ideal para SEO, né? Que algumas pessoas me perguntam. E também nessa linha de ideal para SEO, aí eles me perguntaram, existe uma quantidade de palavras que é ideal para SEO? E eu disse, não, na verdade, você tem que produzir um conteúdo que as pessoas vão gostar. Se porventura você falar assim, olha, tá aqui a lista de top 10 praias do Brasil. Não necessariamente você precisa ter um texto de 1000 palavras. Você pode ter um conteúdo que tenha 100 palavras, mas as fotos e os vídeos importam mais do que tudo, né? Porque é uma transmissão de conhecimento, uma absorção que a pessoa precisa mais visual do que textual. Então, vai muito do que você está produzindo. No geral, e é óbvio que o Google lê texto. Então, quanto mais conteúdo você colocar, mais palavras você vai conseguir aparecer, né, junto àquele artigo que você publicou. Então, quando a gente vende aqui, a gente vende artigos normalmente de 400 palavras, normalmente. Mas já teve casos de clientes que contrataram, né, textos de conteúdos, né, de 600 palavras, 800 palavras, 1000 palavras. Vai muito do que você quer entregar. Tá? Então, se eu quero entregar o melhor conteúdo sobre restaurantes de São Paulo, você pode ter 1000 palavras. Ou se você quer somente mostrar fotos de lugares incríveis de São Paulo, você pode ter 100 palavras. O importante é, o usuário estará satisfeito ao ver esse conteúdo? Vai, então beleza. Uma outra sacada número 3, que eu gostaria de adicionar, porque foi um treinamento de SEO e eu tô trazendo o conhecimento de lá, e tinham algumas pessoas de mídias sociais lá dentro, e me perguntaram, tá Fábio, como é que eu concilio o trabalho de SEO com mídias sociais? Eu gosto de ser uma coisa de 2 vias. 2 vias como? A primeira, que é a sacada número 3, é a seguinte, você pode fazer uma seleção de todos os artigos que performaram bem em tráfego orgânico. Então eu posso olhar, nos últimos 6 meses, quais foram os artigos que tiveram mais acesso em busca orgânica. Tire essa relação e entregue essa relação para a equipe de social media. Por quê? Esses artigos que tiveram muita visita, eles têm uma recorrência boa, né? Estão tendo um bom acesso ao longo do tempo e as pessoas gostam, estão procurando, estão interessadas naquele assunto. Então, isso pode ser publicado no seu Facebook, pode ser publicado no seu Twitter, porque provavelmente as pessoas vão gostar disso novamente, porque talvez quando você lançou, você publicou, as pessoas gostaram, mas depois nunca mais você publicou. E aí, às vezes, algumas pessoas me perguntam também, falam, Fábio, mas eu já publiquei uma vez no Facebook, mas eu tenho que publicar de novo, eu posso publicar de novo? Na verdade, você pode publicar de novo, porque provavelmente a pessoa que viu há 3, 4, 5 meses atrás, ela nem se lembra do que você publicou mais. Às vezes ela já curtiu, ela vai curtir de novo. Então, essa é uma sacada de você alimentar e abastecer com conteúdos que deram certo na busca orgânica o seu perfil na rede social. Pode ser no Pinterest, você pode compartilhar as imagens no Pinterest, porque aí vai viralizar lá. Você pode compartilhar no Twitter, você pode compartilhar no próprio Face. Ou ainda, a sacada ninja aqui que tal transformar esse conteúdo textual em vídeo e postar no YouTube? Se deu certo já no orgânico, e é isso que a gente faz um pouco na Mestra, eu vejo que deu certo no orgânico, eu venho e gravo um novo episódio aqui para vocês. Então, é uma técnica já que a gente tem isso consolidado e está dando muito certo. Então, é uma sacada que você pode acabar utilizando. Sacada número 4, né? Dica número 4 aí. A gente utiliza muito também uma ferramenta chamada BuzzSumo. Ela é uma ferramenta paga, tá? Que vocês podem comprar, devem investir, porque vale a pena. E eu posso botar uma palavra-chave lá ou um site e ele vai retornar para mim quais foram os artigos e as páginas mais compartilhadas naquele site ou para aquela palavra que contém aquela palavra-chave. E o que isso me dá de insight? Eu tenho alguns filtros, né, lá de temporais, então pode ser nas últimas 24 horas, na última semana, no último dia, nos últimos 6 meses, e isso serve de insight para minha produção de conteúdo. Então, eu quero saber qual foi o conteúdo mais compartilhado sobre praias do Rio de Janeiro, que eu tava lá no Rio de Janeiro. Praias do Rio de Janeiro. Jogo lá, vejo tudo que foi mais compartilhado nos últimos 6 meses, eu sei quem são os artigos top, e eu uso isso como insight, né, não vou copiar esse conteúdo, óbvio, vou usar como insight ou como benchmarking para dizer, no mínimo, isso aqui eu tenho que colocar no meu conteúdo. E detalhe,
isso foi o mais compartilhado nas mídias sociais, né? Que lá ele lista Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, LinkedIn, tá? Então o legal é, Facebook é para conteúdos do dia a dia, cabe quase tudo. Se você é uma empresa B2B, ordene ali por compartilhamentos no LinkedIn, tá? Porque aí você vai conseguir saber quantas pessoas de verdade compartilharam aquilo lá na rede social que é mais, vamos dizer assim, mais business, né? Gosto muito de, se você está procurando inspirações de imagem, ordena pelo Pinterest, né? Porque aí você vai saber quem mais compartilhou no Pinterest, e notícias eu ordenaria no Twitter, tá? Então, você pode usar como insumo, né, para a sua produção de conteúdo a aba Sumo, e é uma ferramenta super legal que você pode utilizar. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas, 4 sacadas, 4 técnicas MacGyver, sei lá, põe o nome que você quiser, sobre conteúdo, produção de conteúdo. Eu sugiro que vocês assistam o vídeo que está aqui do lado, que é o vídeo sobre concorrência. Com certeza vocês vão ter vários insights e a gente usa muito a análise de concorrência para criação de conteúdo. Então, clica lá, assiste esse vídeo que você tem certeza que você vai gostar. Foi realmente um prazer. E eu tenho, na verdade, uma pergunta, né, para vocês. Talvez você tenha pensado aí e falar, pô, ele deu um treinamento sobre conteúdo, marketing de conteúdo, SEO com conteúdo, com social e tal. Eu ainda não gravei esse treinamento e eu gostaria de saber, se você tiver interesse, se você achar legal, eu poderia gravar. Não sei ainda quando, depende de quantas pessoas responderem, mas para a gente disponibilizar no Mestre Academy como um curso para vocês se aperfeiçoarem mais sobre conteúdo, né? Então, eu compartilhei lá sobre todas as estratégias de SEO, algumas estratégias reais, né, de marketing de conteúdo, de produção mesmo, e também falei muito sobre visão estratégica de calendário editorial, sazonalidade, como que eu projeto ao longo do ano o conteúdo. Então, se porventura você está buscando algum curso nessa área e tal, deixa nos comentários que você tem interesse e com certeza eu vou ouvir você e a gente vai trabalhar bastante nisso. Eu sou o Fábio Ricota, esse é mais um episódio do Mestre TV e toda terça eu estou com você aqui no YouTube. Um abraço!